Viva, está com a Hora da Verdade. Estamos de regresso para mais uma temporada de entrevistas. A abrir a nova época, temos como nosso convidado o José Luís Carneiro, é secretário-geral do Partido Socialista, a quem agradecemos ter aceitado o convite para aqui estar. Eu sou a Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista do Público, Maria Lopes. Bem-vindo. Estamos a exatamente um mês da entrega da proposta de Orçamento do Estado no Parlamento e na semana passada o Ministro dos Assuntos Parlamentares, à saída da reunião com a delegação do Partido Socialista, disse esperar pela seriedade e lucidez democrática quando decidir o que fazer à proposta, o PS. O sentido de voto do Partido Socialista não está fechado. Muito obrigado pelo convite que me formularam para estar hoje aqui convosco. Quero saudar-vos. Bom, nós temos uma posição que é clara em relação ao Orçamento do Estado, à proposta do Orçamento do Estado. E a primeira mensagem é muito clara. Nós queremos contribuir, como sempre afirmei, para um clima de estabilidade política. Mas esse clima de estabilidade política tem que significar uma atitude de responsabilidade da parte do Governo. O que é que significa uma atitude de responsabilidade? Compreender que há matérias, que há áreas, que são matérias de civilização, são de cultura humanista, que têm a ver, por exemplo, as áreas que eu tenho vindo a sublinhar. Primeira, as questões ligadas à legislação laboral. Segundo, as questões ligadas à revisão da Lei de Bases do Serviço Nacional de Saúde. Terceiro, as questões relacionadas com a segurança social e com a manutenção da sua natureza pública. E porquê é que eu coloco estas matérias como matérias fundamentais? Porque elas têm que ver com o nosso modelo de sociedade, com o nosso grande contrato social. São as suas linhas vermelhas, ou as do Partido Socialista? Eu não tenho colocado nesse termo, eu tenho colocado que os valores, as pessoas não têm linhas, nem vermelhas, nem verdes, nem de outra cor qualquer. O que eu quero dizer é o seguinte, para Pronto, nós... Então, mas são as suas balizas, não é? Para nós é essencial que haja consciência da parte do Governo e da parte do Primeiro-Ministro de que há, em primeiro lugar, propostas de natureza política que não foram apresentadas nas eleições, nem foram colocadas no programa eleitoral. Portanto, o Governo também não se sente obrigado a ter que avançar com elas. Aquilo com que avançou é algo que é absolutamente inaceitável para nós. Do que é que eu estou a falar? Legislação laboral. A legislação laboral é de uma profunda desumanidade. Eu diria que nenhum democrata cristão, nenhum social-democrata, nenhum socialista democrático pode rever-se numa proposta de legislação laboral que lança os mais jovens na precariedade, que desregula as condições para a compatibilização entre a vida familiar e a vida profissional e que lança na incerteza e até na informalidade os mais vulneráveis. Mas essa questão da legislação laboral não é uma questão de orçamento, isso é um processo legislativo à parte. E significa o quê? Que o PS vai fazer aqui algumas exigências numa área para poder dar o seu aval em áreas orçamentais? Convém ter consciência de que, por vezes, os orçamentos de Estado têm normas orçamentais que são instrumentos de concretização de opções de política. E houve alguma garantia do Governo na reunião da semana passada de que a legislação laboral não ia fazer parte, direta ou indiretamente, do orçamento do Estado? Sim, o Ministro dos Assuntos Parlamentares transmitiu à delegação do Partido Socialista que iria manter essas matérias fora do orçamento do Estado. Para mim foi um sinal positivo, mas vamos aguardar pela apresentação da proposta do Orçamento do Estado. Porque, permita-me que diga assim, para quem nos está a ouvir, e sei bem dos valores daquilo que é o universo de quem ouve a Rádio Renascença e também de quem lê o Jornal Público. Do que estamos a falar é, por exemplo, de não permitir que pessoas que tenham sido despedidas e cujo despedimento tenha sido julgado como injusta causa para o despedimento, impedir a obrigatoriedade da reintegração profissional. No fundo, significa liberalizar os despedimentos. Outro ponto muito importante, a desregulação dos horários de fim de semana e noturnos cria graves problemas, por exemplo, às jovens famílias com filhos. Limitar ou retirar o direito de acompanhamento aos menores até aos 12 anos
a todos eles, mas também há aqueles que têm até problemas de saúde, é de uma desumanidade incompreensível. Mas um outro exemplo. Durante a pandemia, eu estava cá na altura como comentador na Rádio Renascença, lembro-me bem de que todos nós deitámos a mão à cabeça de que era incompreensível como é que tínhamos tanto trabalho informal nas plataformas digitais, nas plataformas de transporte e de entregas ao domicílio, no trabalho doméstico, e então houve uma agenda para o trabalho digno, para trazer à regulação laboral e às convenções coletivas muitas destas atividades profissionais, regulá-las e dar-lhes dignidade. O que o Governo agora pretende fazer com a proposta que apresentou é não considerar sancionatório ou objeto de sanção o trabalho não declarado, o que significa lançar milhares e milhares e milhares de pessoas na informalidade e na exploração laboral. Voltar uns anos atrás. Não é uns anos. Isto é voltar, dizem-me que aos anos 80 do século passado. Isto são retrocessos civilizacionais incompreensíveis para uma matriz social-democrata. Eu apenas vejo aqui uma justificação para que isto esteja a acontecer. Há um movimento vindo da extrema-direita, que aliás faz uma conferência de imprensa a dizer que seria inaceitável as questões associadas à amamentação e as questões associadas também ao luto gestacional, dizendo que, desde que essas questões fossem salvaguardadas, então estariam disponíveis para viabilizar a legislação laboral. Ora, qual é a minha interpretação? A minha interpretação é de que há aqui, de facto, um cavalo de Troia estimulado por interesses que querem debilitar os sindicatos, que são as estruturas que historicamente representam os trabalhadores portugueses, e com isso debilitarem as capacidades negociais das próprias estruturas sindicais, desvalorizarem os direitos laborais, com a justificação de que o Governo melhorou a sua proposta, nomeadamente com essas duas matérias, quando nós temos a informação de que essa matéria foi colocada para deixar que ela, digamos, prevaleça em sede de concertação social, ou seja, tratar-se-ia de um pequeno doce, mas um doce com um sabor profundamente amargo de desregulação, de lançamento de jovens. Olha, outro exemplo, para os jovens que nos ouvem, que é muito importante. Está previsto, por exemplo, que possa ser extinto posto de trabalho com recurso posterior à prestação de serviços. O que é que isso significa? Lançar milhares e milhares e milhares e milhares de jovens na precariedade e nos recibos verdes. Quando se prolonga de 2 para 3 anos, 3 para 4 anos os contratos a termo, bom, do que se está a falar é a precariedade para milhares e milhares de jovens. Ora, para nós é inaceitável, e por isso, depois de uma reunião que tive com o UGT, apelei, nós vamos continuar com este diálogo com os parceiros da concertação social, mas apelei ao Primeiro-Ministro para que, digamos, se concentre e que tenha consciência do que está em cima da mesa. E depois, depois, naturalmente, se for necessário, também apelarei ao Sr. Presidente da República para que, digamos, tenha em consideração o que está a ser colocado, não apenas em termos de questões orçamentais, porque parece-me que isto vai para lá, porque naturalmente um orçamento tem um prazo de validade de 1 ano, mas esta matéria vai muito para lá daquilo que é a validade, ou seja, do instrumento orçamental. Está a pensar apelar ao Presidente da República para, de alguma forma, travar a legislação laboral que lhe chegar às mãos? Do meu ponto de vista, a ponderação da parte do Governo deveria levar o Governo a concluir que estas propostas não têm condições para avançar. Eu devo dizer que fiz um primeiro exercício, até como secretário-geral do partido, na direção do partido, como alguém que procura colocar-se do lado das soluções e, digamos, afirmar aquele valor de oposição firme, mas construtiva, de pedir que fizessem uma avaliação de aspectos, dimensões, propostas que possam ter respaldo e que possam ter seguimento e possam ser objeto de negociação. O que é certo é que não há um único responsável ou especialista em questões laborais que me diga que há aqui ponta para onde se lhe possa pegar em termos de, digamos, de persecução das propostas de legislação. Vai pedir audiência ao Presidente da República sobre esta matéria? Nesta fase vou manter o diálogo com os parceiros sociais. Sabemos que há digamos, um anúncio de uma manifestação convocada pela CGTP.
Sabemos que a UGT vai naturalmente primeiro à mesa das negociações, mas que não exclui também a rua e não exclui também as manifestações, porque, devo dizer que, como se sabe, há uma pluralidade política na UGT e essa pluralidade, aquilo que me disse foi que é incompreensível esta proposta, mas convém que se saiba do seguinte, é que há aqui elementos de conexão entre a legislação laboral e as questões relativas à eventual reforma da Segurança Social. Porque quando se fala de pagamento de mais uma prestação anual para os trabalhadores, do que se está a falar é de uma prestação que não tem tributação para a Segurança Social, nem da parte das entidades empregadoras, nem da parte dos trabalhadores. Não, uma descapitalização. Ora, o que pode ser a abertura de um pressuposto que venha a conduzir para esse objetivo. Ora, para nós, isto é absolutamente inaceitável. Portanto, o Governo deveria congelar essas matérias e não estou a exigir que o Governo não cumpra o programa eleitoral. Basta que o Governo cumpra o programa eleitoral, porque estas matérias não foram objeto nem de programa eleitoral, nem de campanha eleitoral e, portanto, são matérias que foram colocadas em cima da mesa à rebelia dos eleitores. Mas já percebemos que a legislação laboral vai ser um cavalo de batalha, mas voltamos ao Orçamento do Estado. E aquilo que eu gostaria de saber é se a sua estratégia vai ser parecida com a de Pedro Nuno Santos, no sentido de levar um caderno de encargos ao Governo com uma meia dúzia de medidas que para o PS são importantes, quantificadas, e aí então abrir a negociação, ou, se pelo contrário, vai esperar para ver. Nós vamos aguardar pela apresentação da proposta do Não vai Orçamento do Estado negociar por parte do Governo. Naturalmente que nós também não queremos, temos que ser claros, nós não queremos que o Governo apresente uma proposta de Orçamento do Estado que seja a proposta de Orçamento do Estado do Partido Socialista. Certo, o Governo mas pelo menos algumas coisas para negociar, porque o Governo precisa disso, não é? Precisa do apoio de outro partido. Os partidos do Governo ganharam as eleições e têm agora, digamos, o dever da responsabilidade, tendo sido eu claro como tenho sido. Há aqui 3 áreas políticas que são áreas que para nós são áreas fundamentais. Tem que ver com a forma como nós concebemos a vida em sociedade e como concebemos o nosso modelo de bem-estar, sociedade de bem-estar. E, portanto, vamos aguardar pela proposta que o Governo vai apresentar e, na altura em que o Governo apresentar a sua proposta, nós não deixaremos de dizer ao país aquilo que entendemos que deveria ser um orçamento de Estado para servir o interesse do país. Mas vai dizer ao país, e a minha pergunta é, e vai dizer ou tentar influenciar o Governo? Não, nós naturalmente que depois haverá a sede da especialidade em que os partidos naturalmente terão os seus passos, de acordo com o diálogo que farão, em sede de especialidade. Mas antes da especialidade há uma votação na generalidade. Mas não colocaremos essas, digamos, não levaremos propostas em concreto para efeitos de negociação como ocorreu no passado. Fundamentalmente, há aqui matérias com clareza em relação às quais o Governo tem que mostrar a sua responsabilidade. E até que ponto é que o Governo está, digamos, interessado em, digamos, constituir uma maioria parlamentar que corresponda às exigências que o Partido Socialista colocou. Porquê que negociar com o Governo é má estratégia? Mas veja o seguinte, nós colocamos as nossas exigências, mas o Governo também não é obrigado a aprovar o Orçamento de Estado com o Partido Socialista. Mas aliás, espere, o Governo não esperou pelo Partido Socialista para aprovar as matérias relacionadas com a imigração, nem relacionadas... Agora vamos aguardar pela lei da nacionalidade. Mas o Governo fez o seu próprio percurso. Agora, o Governo vai ter que decidir se quer ficar no colo do Chega ou se quer aprovar, ou se quer viabilizar a proposta do Orçamento de Estado com o contributo do Partido Socialista, mas essa responsabilidade é uma responsabilidade do Governo. Mas está a falar na especialidade. Antes da especialidade há uma votação global, há uma primeira votação exatamente, da generalidade, em que o PS terá que votar. Sim, como eu disse, e como já está a falar em viabilização, isso significa o quê? Porque o PS está disponível para viabilizar o orçamento na primeira fase e depois ir à especialidade de negociar? O que eu digo, nós não devemos queimar fases porque... Pois, por isso é que eu estou a começar pela generalidade. Não se pode queimar fases e, portanto, nesta fase há, digamos, exigências que o Partido Socialista coloca. Agora há uma atitude do Governo. O Governo transmitiu uma mensagem, nós registramos como positiva essa mensagem, vamos aguardar pela apresentação da proposta no dia 10 de outubro. Fala numa revisão da Lei de Bases do Serviço Nacional de Saúde, mas essa Lei de Bases foi feita por um Governo PS. É preciso, então, já alterar assim tanta coisa? Bom, eu tenho essa informação de que o Governo pretende alterar, por nós não havia qualquer necessidade, e do nosso ponto de vista não se tocava nesse assunto. Pronto, ok. O Governo é que
tem a intenção de promover a revisão da Lei de Base da Saúde. O seu objetivo é parar essa revisão, não é? Enviou 3 cartas ao Primeiro-Ministro, em 3 áreas distintas de governação. Teve alguma resposta, além daquela da emergência hospitalar? Ou seja, sentiu-se ouvido ou sentiu-se ignorado? Eu propus, como se sabe, algumas áreas de convergência política, estratégica, naquilo que chamei um amplo consenso democrático em torno de algumas matérias. Política externa, por um lado, segurança e defesa por outro, justiça, a reforma do Estado e julgo que foram estas as áreas fundamentais onde colocamos a nossa disponibilidade para cooperar. Como se sabe, avançamos com uma proposta muito clara sobre o modo como o país poderia corresponder aos desafios europeus de segurança e defesa, procurando garantir que o financiamento até 2%, que foi essa a legitimidade que demos ao Primeiro-Ministro, até 2%, e o modo como esse financiamento deveria contribuir para o desenvolvimento da economia do nosso sistema científico nacional e para a criação de emprego qualificado, promoção da coesão e do desenvolvimento territorial. Apresentámos, digamos, um quadro de trabalho que, do meu ponto de vista, tem todas as condições para avançar. Nesta matéria, o Primeiro-Ministro disse que havia um bom ponto de princípio para Mas se poder nada estabelecer. mais, por enquanto. Ponto de princípio, digamos, um ponto de partida, que eu diria que é um ponto de partida relativamente convergente a esse objetivo. Depois, avançamos, e por razões que têm que ver com as falhas graves na resposta da emergência hospitalar, entendi criticar o falhanço total do plano de ação do Governo, mas entendi ser o meu dever apresentar uma proposta alternativa para a gestão da emergência hospitalar, que é do vosso conhecimento. O Governo, nesta matéria, o Primeiro-Ministro deu-me conta de que tinha a intenção de aproveitar essa proposta no que respeita à própria reavaliação do Instituto Nacional de Emergência Médica e ao modo como a emergência médica se articulará com outras forças e serviços do Estado, particularmente com as Forças Armadas, porque o próprio Governo, vou dizer aqui, o queria fazer esse assunto. Aparentemente não teve qualquer resultado prático, portanto, o Governo confessou o seu falhanço grave nesta matéria, para o qual ainda não há solução. E, portanto, nós apresentámos uma solução, aliás, uma solução que foi testada no Reino Unido, em França, em Espanha, e, portanto, são soluções execuíveis. E avancei também por entender que o Governo estava a falhar clamorosamente com uma proposta de convergência política nas áreas da habitação, para responder a necessidades urgentes de habitação, para responder, por exemplo, aos descasos das construções precárias, porque entendi que tinha o dever não apenas de estar a formular declarações genéricas do ponto de vista humanista, mas porque temos também que encontrar soluções. E para mim é muito claro que o Governo não pode deixar os autarcas sós no terreno a ter que responder a situações de emergência. Sim, mas por isso mesmo falei com a Igreja Católica, falei com a União das Misericórdias. No que respeita à habitação, não houve qualquer resposta. Admito que a declaração que o Primeiro-Ministro fez no encontro com os jovens na sua Universidade de Verão sobre a habitação pudesse ser uma tentativa de expressão de uma eventual resposta a essa comunicação que fiz ao Primeiro-Ministro. Mas que fique claro, o meu dever de oposição firme, determinada e construtiva, ela resulta também do meu dever de ser consistente nessa oposição. E ser consistente na oposição, ser credível na oposição, significa criticar, mas mostrar à sociedade portuguesa que estamos preparados para adotar soluções de política distintas das do Governo e que vão de encontro às necessidades das pessoas, independentemente do Governo aproveitar ou não essa disponibilidade e essas propostas, porque a validade das mesmas não depende da aceitação ou não do Governo. São as políticas do PS. Ainda sobre orçamento, a política fiscal para o Partido Socialista é importante nesta proposta de orçamento do Estado, como foi o ano passado para Pedro Nuno Santos, e se o modo de redução, por exemplo, do IRC para o PS é importante para ponderar a viabilização ou não do documento. Ou se a política fiscal... No que respeita às questões da viabilização orçamental,
não é um assunto que neste momento esteja, digamos, a ser objeto de consideração. Eu tenho a ideia, mas posso estar enganado, que o Governo quererá também tratar essa matéria fora do quadro orçamental. E, portanto, é uma opção. A política fiscal, Sim, IRC. E outras opções. Já fez IRS. A opção pelo IRS, viabilizou essa solução, nós abstivemos nessa solução, mas que fique claro, a política fiscal não é o alfa e o ômega da política económica. A política fiscal é um dos múltiplos instrumentos da política económica de um país. Eu vejo que a política económica do Governo está a falhar em todos os seus pressupostos. O Governo está a crescer menos do que aquilo que tinha previsto crescer e até nas previsões que enviou para a União Europeia. Está a crescer menos do que aquilo que crescia ao país quando o Governo do Partido Socialista estava no exercício de funções. Recordo que nós tivemos quebras muito expressivas nas exportações de bens e aumentou as exportações, portanto há aqui perdas na balança comercial e deixe-me dar dois dados muito importantes. Há um crescimento significativo do endividamento das famílias e há um aumento muito significativo do custo de vida. E, portanto, a política económica do Governo está a falhar sobre a política fiscal, que é um instrumento dessa política económica, a par do investimento público. Por exemplo, o investimento público, o Governo criticava muito o atual Governo criticava muito os governos do PS porque tinham baixa execução. Pois o que é certo é que nós tínhamos uma execução na ordem dos 70% e no ano que passou a execução não chegou aos 50%, ou seja, está muito abaixo da execução do investimento público que havia nos governos do PS, tanto criticado pelo Dr. Luís Montenegro e pelos seus conselheiros económicos. Mas permita-me responder à questão fiscal. Sim. Nós entendemos, contudo, como sempre afirmamos, que o IRC e alterações no IRC deveriam obedecer a objetivos de política económica. E fazia sentido, digamos, ajustar os valores do IRC em função, por exemplo, de investimento nos territórios do interior. Foi uma política que, aliás, foi já desenvolvida pelo primeiro-ministro António Guterres e por Pina Moura como ministro da Economia, que tinha uma taxa de IRC de apenas 12,5% para os territórios, para os investimentos ou para as empresas que se localizassem no interior. É, por exemplo, aí está um objetivo de política económica. Outros objetivos: modernização tecnológica das empresas. Outro objetivo: capacitação dos trabalhadores, reinvestimento dos lucros. Ou seja, para esses objetivos de política económica, o PS sempre foi favorável, faz parte da doutrina económica do PS, com o Dr. António Costa como primeiro-ministro do país. IRS, eu lembro que foi o Partido Socialista que fez a maior redução de IRS de quase 1.300 milhões de euros no decurso do seu exercício. Recordar-se-ão todos que, aliás, o Dr. Luís Montenegro veio, aquela confusão no início. Quis até apropriar-se dessa redução dos governos do Partido Socialista quando veio anunciar uma redução de 1.500 milhões, quando cerca de 1.300 milhões eram do PS. E mais, o IRS Jovem, recordo também, o IRS Jovem foi uma política lançada pelos governos do Partido Socialista. Mas da reunião que o PS teve com o Governo na semana passada, ficou essa ideia de que a política fiscal ficaria para depois da discussão orçamental? Foi isso? Há uma interpretação que foi feita em relação àquilo que têm sido posições públicas do próprio Governo, de que essa pode ser uma matéria tratada fora... Que é permitir que fora da sede orçamental. Sim, para permitir que o Governo da AD se possa entender, por exemplo, com o Chega. Bom, essa, digamos, é uma pergunta que tem que ser feita ao Primeiro-Ministro. Eu quero dizer o seguinte: eu tenho notado que tem havido, da parte de um ou outro membro do Governo, essa consciência de que tem havido um erro grave no modo como o Governo se colocou ao colo do Chega no princípio desta legislatura. E estou convicto que aquela mensagem que foi enviada pelo Sr. Presidente da República na Universidade de Verão do PSD e também pelo Dr. Luís Marques Mendes foi um sério aviso à navegação, que eu apelidei de puxão de orelhas, mas é evidente que produziu os seus resultados. Aliás, hoje, no diálogo que pude fazer com as estruturas representadas no UGT, foi possível ouvir, o que para mim naturalmente me agradou, que as posições com clareza que têm vindo a ser tomadas
da parte do Partido Socialista em relação às matérias laborais, também estão a fazer o seu percurso. E eu queria que todos tenham consciência de que esta, do meu ponto de vista, é a forma de se fazer construtivamente oposição alternativa, credível, firme, forte, mas também tranquila e serena, que o Partido Socialista tem vindo a adotar sua postura. No caso de o PS, de facto, viabilizar o orçamento do Estado, a interpretação de que o governo se pôs ao colo do Partido Socialista também é válida. Mas é muito, digamos, do meu ponto de vista, se esse diálogo e essa concertação e essa cooperação para servir o país se fizer na base de valores democráticos, na base de valores de justiça social, na base de valores de uma economia sã, saudável, cuja política fiscal e cujos resultados dessa política económica são equitativamente repartidos pelo conjunto da sociedade, numa abordagem que poderíamos considerar de uma abordagem do centro-esquerda até ao centro-direita, pois com certeza que digamos, a cooperação, o diálogo, a concertação e os compromissos estabelecidos nessa matriz são os compromissos que correspondem à maioria da sociedade portuguesa, porque eu recordo que, julgo que se formos fazer bem as contas, só 1 em cada 5, ou dizendo de outra forma, 4 em cada 5 dos portugueses votaram nessas propostas que têm a ver com uma opção de política que vai do centro-esquerda até ao centro-direita e não quiseram votar em opções extremas que procuram naturalmente pôr em causa valores democráticos fundamentais. Eu recordo ao Governo e particularmente ao Primeiro-Ministro que se colocou no colo de um partido que há poucos dias atrás estava a convocar uma manifestação contra o Tribunal Constitucional, que é uma das conquistas da nossa democracia. E, portanto, essas manifestações contra as instituições democráticas já as podemos ver noutros países. Portanto, é o Primeiro-Ministro e o Governo que tem que decidir onde quer colocar-se. Nós colocamos as nossas exigências, temos o nosso sentido de responsabilidade e cumpri-lo-emos até ao fim. Há pouco não me respondeu, ou pelo menos não me respondeu diretamente, sobre a questão do orçamento. Quando quer levar propostas para uma especialidade, significa que está disponível para viabilizar o orçamento na generalidade. Não, se o orçamento passar numa primeira fase, é natural que tenha... Com a viabilização do PS? Eu comecei por dizer nesta entrevista que nós... Estou à procura de uma resposta direta. Sim, eu comecei por afirmar no início desta nossa conversa, deste nosso diálogo e desta entrevista, que nós queremos contribuir para a estabilidade política. Contribuir para a estabilidade política é contribuir para viabilizar um dos instrumentos que o Governo tem para pôr em prática o seu programa de governo. Mas temos, naturalmente, matérias relativamente às quais o Governo tem agora que cumprir com a sua responsabilidade histórica. E é ao Governo agora que compete também dizer o que quer. O Governo já nos transmitiu aquilo que pretende. Vamos aguardar pela apresentação da proposta, porque também estávamos longe de imaginar que tínhamos um Governo que ia às eleições e que não falou destas matérias e que, chegado ao poder, trouxe estas matérias para cima da mesa. E com aquilo que ouviu, com aquilo que tem agora, volto a perguntar-lhe qual é que é a sua intenção para a apreciação na generalidade do Orçamento do Estado? Não vive de intenções, que a gente vive de observação, de análise de factos, e depois da análise da proposta em concreto é que nos pronunciaremos e não deixaremos de transmitir aos portugueses qual é a nossa visão de como nós deveríamos servir o país, quer em termos de política económica, quer em termos de política social, quer também em termos de relação do Estado com outras entidades, que, como bem se sabe, dependem também das transferências do Orçamento do Estado. Em relação à viabilização do orçamento, também está um bocadinho preso às palavras e à entrevista que deu à RTP há uns meses, em que disse que, aprovando ou viabilizando o programa de governo, ou enfim, não acompanhando a rejeição, que seria difícil também depois não aprovar ou viabilizar um orçamento que lhe dá conforto. Sim, é verdade. E estou a ser absolutamente consequente com aquilo que afirmei. E por isso é que reitero, nós queremos contribuir para a estabilidade, nós
queremos contribuir para uma estabilidade, dando condições ao Governo para pôr em prática o seu programa de Governo, mas nós, quando formulei essas afirmações, estávamos longe de imaginar que o Governo quisesse chegar a este ponto de nos apresentar propostas de alterações laborais, propostas de revisão do Serviço Nacional de Saúde e propostas que poderão mexer com a própria Segurança Social ao nível daquilo que o Governo fez. E por isso é que nós dizemos, nós fazemos estas exigências. E, portanto, está nas mãos do Governo. O Governo tem a faca e o queijo na mão de como é que quer ou não avançar com a sua proposta de orçamento do Estado. Só uma última questão sobre orçamento. Falou alguma vez com Pedro Nuno Santos para consultar, por exemplo, sobre a estratégia orçamental? O diálogo que tenho mantido com o Pedro Nuno Santos é de que ele, querendo, sobre o orçamento não falamos, mas querendo estar totalmente disponível, não apenas para colher os seus contributos para os órgãos da direção do partido, ou para ouvir as suas sugestões, as suas propostas e até algumas das suas próprias experiências governativas, que são tão importantes, como ocorre, por exemplo, com a matéria da TAP. E, portanto, em tudo quanto Pedro Nuno Santos queira contribuir, naturalmente que estou totalmente disponível para poder ouvir as suas sugestões e as suas propostas. Foi assim que lhe coloquei as questões quando ele assumiu as funções como deputado da Assembleia da República. E teve resposta? Ficámos de conversar, temos trocado algumas impressões sobre algumas matérias, mas não houve até agora nenhuma conversa de fundo sobre estes assuntos. E sobre, por exemplo, o elevador da Glória e este acidente em Lisboa, também têm falado sobre isso? Porque Pedro Nuno Santos basicamente tem atropelado o PS sobre a ação política de Carlos Moedas, do Presidente da Câmara de Lisboa. Eu não utilizaria uma linguagem tão carregada. O Pedro Nuno Santos tem, como cidadão livre que vindo a expressar os seus pontos de vista sobre estas matérias e sobre outras que certamente irá expressar no futuro. É natural, é desejável que assim seja. É um militante naturalmente destacado do Partido Socialista e, como disse, sempre que o pretende fazer, os órgãos estão totalmente abertos para que o possa exprimir nos órgãos do Partido Socialista. Mas isto não está a fazer com que o PS fale a diversas vozes, a várias vozes, sobre este assunto do elevador da Glória? Mas isto não o diminui enquanto cidadão. Imagino que ele agora tomava a decisão de fazer comentário político, como eu também já tive quando estava, digamos, noutras responsabilidades. Mas ele já foi secretário-geral do Partido Socialista. Bom, e isso não o diminui, antes pelo contrário, eleva-o naquilo que tem a ver com a sua leitura da vida, leitura do mundo, leitura do país. Não condiciona a sua própria Veja, o partido, como se vê todos os dias e como se viu sempre, o Partido Socialista não é um partido monolítico, nem é um partido, o Partido Socialista é um partido, porque há partidos monolíticos e autocráticos. Temos algumas expressões que vocês têm vindo a conhecer e mais ninguém fala para além. Mas estas várias versões o Partido Socialista do PS também não prejudicam, quer dizer, há uma candidatura do PS às autárquicas em Lisboa. E por isso mesmo é que a voz do Partido Socialista foi expressa pelo secretário-geral e expressa pela candidata à Câmara Municipal de Lisboa. Mas é a que vale neste caso. Pois, com certeza. Mas a candidata... Essa é a voz oficial do Partido Socialista, do secretário-geral do Partido Socialista e da candidata que foi mandatada naturalmente por mim, que se articulou comigo em relação às posições que eram definidas em relação à Câmara Municipal de Lisboa, no quadro da sua própria autonomia e da sua própria liderança local, que está a afirmar, e do meu ponto de vista está a afirmar muito bem, de forma irrepreensível, porque foi, do meu ponto de vista... E Pedro Nuno Santos não veio assim colocar um grão na engrenagem? Não, do meu ponto de vista não. Não se sentiu desautorizado? De forma alguma. Sabes, eu tenho, digamos, para mim a consciência de que sou um tipo bem resolvido, quer dizer, porque sempre assumi as minhas responsabilidades quando decidi ser candidato às eleições internas. Não logrei ganhar, mas fiquei bastante acima das expectativas que me estabeleciam quando parti para a eleição. Perdi, mas fiquei bastante tranquilo com a minha consciência e contribuí de uma forma absolutamente leal para que o PS fosse bem sucedido nas suas disputas eleitorais. E acha que essa lealdade está a ter igual espelho em Pedro Nuno Santos? Não, disso não tenho dúvida. Agora, é evidente que tem a sua própria forma de entender o mundo e é livre na forma de expressão. É um cidadão livre.
e expressou agora, e vai certamente expressar muito no futuro, e é isso que eu desejo, que exprima os seus pontos de vista, porque pior que isso seria estar, digamos, segurando naquilo que são as suas próprias posições, digamos, numa autolimitação e num autoconstrangimento. Isso não aconteceu com nenhum dos ex-secretários-gerais do PS, todos se pronunciaram depois das funções e continuam a pronunciar-se, porque o PS é um partido muito plural, essa é a sua força. Outra coisa é a voz oficial do PS e aquilo que é a linha oficial do Partido Socialista. E sobre isto não há, digamos, a mais pequena dúvida. Veja, ainda agora tivemos ex-secretários-gerais a pronunciar-se sobre um tema, um ex-secretário-geral António Costa, o ex-secretário-geral Ferro Rodrigues, que se pronunciaram a propósito das declarações do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Isto em nada diminui a linha de ação do secretário-geral, antes, pelo contrário, fortalece e reforça a linha de ação política do secretário-geral. O Presidente da Câmara de Lisboa também fazia ali uma distinção entre um PS moderado e um PS radical. Obviamente que essa dicotomia dos radicais seria de Pedro Nuno Santos e alguns dos seus apoiantes, e o moderado seria, no seu caso. Revê-se nesta classificação? De facto, o único radical que eu vi com declarações públicas nas últimas horas foi mesmo o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, cuja linguagem insultuosa e imoral ofendeu a honra de muitos socialistas, quer dizer, ao chamar sicários, para quem nos ouve, são assassinos a soldo, que são contratados para liquidar pessoas, quer dizer, quando se utiliza uma linguagem desta em relação aos seus adversários políticos, é algo que é inaceitável, incompreensível. E depois quando, do meu ponto de vista, imoralmente, chamou à colação Jorge Coelho, tendo feito afirmações falsas sobre as razões que levaram Jorge Coelho, numa atitude de grande dignidade e de elevação institucional, ter pedido a demissão da Ponte Entre Rios. Eu diria que só mesmo, digamos, o confronto com uma incoerência insanável entre aquilo que disse quando estava na oposição em relação a Fernando Medina em 2021 e aquilo que está a fazer agora, que se poderia encontrar uma frase do género não olhes para o que eu digo e não olhes para o que eu faço, é que poderia de facto caracterizar esta posição de Carlos Moedas, nesta posição tão trágica, e por uma razão simples. Deixe-me acrescentar isto. Porque o Partido Socialista foi muito responsável na forma como tratou deste assunto. Mas aliás, o PS não pede a demissão de Carlos Moedas para que ele não se possa vitimizar? Não tem que ver com isso. Eu queria dar conta do seguinte: o Partido Socialista, Alexandre Leitão e também eu próprio, enquanto secretário-geral, tivemos uma posição de princípio, e foi, primeiro, há que respeitar o luto e compreender a tragédia que se abateu sobre o coração da cidade de Lisboa, porque está-se a falar de um equipamento que é simbólico e que tem muito que ver até com a memória coletiva da cidade. Há que respeitar o luto da cidade, há que respeitar o luto do país. Depois, há um tempo, naturalmente, para pedir explicações, apurar responsabilidades. Há explicações que estão a ser pedidas pela candidata à Câmara Municipal e pelos vereadores do Partido Socialista, e há entidades competentes que estão também a desenvolver as suas investigações. Não pedimos admissão porque ainda, até agora, não foram encontrados elementos que permitissem determinar a culpa do Presidente da Câmara. Mas o PS ainda pode vir a pedir a demissão de Carlos Moedas? Neste momento, nós entendemos que o Presidente da Câmara é o responsável político em relação a tudo quanto se passa na sua cidade, no que respeita à proteção e à segurança de pessoas e bens. O Carlos Moedas tem condições para continuar. Outra coisa é a determinação da culpa. Até agora, e neste momento, à luz dos dados conhecidos, dos factos conhecidos, não é possível estabelecer o elemento de conexão entre as causas relativas à omissão do Presidente da Câmara e os factos ocorridos. Se isso viesse a acontecer, como ele próprio reconheceu, ele próprio apresentaria a sua demissão. Que é algo que, enfim, só deverá acontecer já depois das eleições autárquicas, e é sobre isso que vamos falar agora. Dentro de um mês, dia 12 de outubro, temos eleições autárquicas. Ganhar o Porto ou Lisboa,
ou manter Sintra, Amadora e Gaia, por exemplo, para falar dos maiores municípios, seriam vitórias políticas fundamentais? Nós concorremos às eleições... Ou é um caderno de encargos assim tão pesado? Nós concorremos às eleições autárquicas para ganhar. Para ganhar é termos mais votos, termos mais câmaras municipais, ter mais assembleias municipais, ter mais juntas de freguesia. Esse é o nosso objetivo político-eleitoral. E entendo que ele está ao nosso alcance. E porquê? Sim. Desde logo porque nós temos uma experiência feita nas políticas públicas locais que transformaram para melhor as condições de vida dos nossos concidadãos. E é por isso que somos o partido maioritário nas autarquias portuguesas. Porque temos gente de confiança, pessoas que já fizeram, que estão a fazer, que estão a realizar nos seus territórios e que têm as prioridades certas. E é por isso que nós entendemos que as eleições autárquicas são tão essenciais para a vida do país. Estamos a mudar de ciclo. Há cerca de 50 autarcas do PS que concluem os seus 12 anos. E, portanto, é mesmo uma mudança de ciclo. E por isso entendemos que é tão importante termos nas câmaras municipais perfis de liderança que ajudem a concretizar os objetivos de desenvolvimento do país. Mas que podem ser assombrados por um novo player, não é? Que é o Chega, que pode vir enfim, ou a provocar alguns danos nas atuais presidências do Partido Socialista, precisamente por causa dessa mudança de ciclo. Sim. Mas só para dar conta, que quando nós falamos de prioridades políticas temos que referir quais são. A habitação, os cuidados primários de saúde, a qualidade do espaço público, a segurança das pessoas, os transportes, a mobilidade, a qualidade da vida democrática. É por isso que temos um compromisso político para o conjunto dos nossos candidatos. Esse, digamos, player que entretanto emergiu, bom, veja, tem fragilidades que a olho nu se detectam se um eleitor for, digamos, colocar o mesmo padrão de exigência em relação a esse partido que coloca em relação aos partidos mais tradicionais do sistema político português e particularmente em relação ao Partido Socialista. Não está preocupado? Tem fragilidades muito grandes. Desde logo, um partido que vai buscar 35 deputados que há 2 meses e meio tomaram posse na Assembleia da República e 2 meses e meio depois estão a apresentar nos tribunais as suas candidaturas às câmaras municipais, de duas uma. Ou estão a ofender a confiança que os cidadãos depositaram em si, ou não acreditam na vitória nas eleições autárquicas. Quer dizer, mas isso é uma prática. O PS também fez isso com os europeios e com as legislativas. Não fez agora. O Partido Socialista, recordo, e outra coisa... Com as europeias fez, com Francisco Assis. E com a Ana Catarina Mendes. Permita-me dizer o seguinte. Marta Temido. Eu próprio, para separarmos as águas do critério que estou a colocar... Estou a dizer porque é um argumento que também é um bocadinho frágil, não é? Não, mas é um argumento que frágil quando não é frágil, ele é muito forte, porque repara, uma coisa é nós termos 3 ou 4 ou 5 deputados que se candidatam a funções autárquicas, quando até, por vezes, há já um percurso de relação do território ou até de garantia de que essa representação política vai ter um ganho do ponto de vista da representação, da voz e do prestígio dos cidadãos. Outra coisa é pegarmos em 35, mais de metade dos deputados e candidatá-los às câmaras municipais. Essa é uma fragilidade. Eu próprio, como já disse, ainda ontem também, ainda numa entrevista que dei, eu próprio, quando fui candidato em 2006 à Assembleia da República, eu 6 meses depois ganhei uma Câmara Municipal. Mas tinha um percurso já de 8 anos de oposição e, portanto, já tinha um percurso constituído de responsabilidade com esses cidadãos. Está a falar de candidatos paraquedas na prática. Outra fragilidade é ter autênticos paraquedistas que caem nos territórios sem qualquer tipo de relação com o próprio território, como acontece. Olha, até descobri agora que até aqui na Junta Santa Maria Maior, em Lisboa, os candidatos que aparecem por esse partido vieram de várias paragens, de várias origens. E, portanto, isto é, do meu ponto de vista, uma fragilidade política. Mas está preocupado com os estragos que o Chega possa fazer a nível autárquico? Isso é uma preocupação na constituição até das listas, não é? A minha concentração fundamental é a concentração nas propostas e nos candidatos que nós apresentamos aos eleitores. Essa é que é a minha grande preocupação. Porque, veja, nós, como se via agora no estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, os eleitores olham fundamentalmente para as lideranças locais. Em segundo lugar, olham para a qualidade do projeto. E só em terceiro lugar é que olham para o partido. Portanto, o que significa que as eleições autárquicas são, em primeiro lugar, uma avaliação da qualidade do perfil de candidatura local e da qualidade do projeto. E só
Em terceiro lugar, é que é o partido. E, portanto, a minha grande preocupação e a nossa grande preocupação foi criar as condições para que os nossos candidatos sejam os melhores que conseguimos encontrar em cada território e que os seus projetos de serviço às populações tenham também as prioridades que correspondem às necessidades das pessoas. Porque nós olhamos para o poder local como um serviço de proximidade. O Partido Socialista é o partido que mais transferências de novas atribuições e competências e mais meios financeiros fez para o poder local democrático. Quer para as autarquias, câmaras municipais, quer para as autarquias de freguesia. Mas levou os seus candidatos autárquicos a assumir aquele compromisso de que não irão ter acordos com o Chega. No entanto, se isso é um manifesto de boas intenções antes de saber os resultados, mas depois na prática poderá haver em muitos municípios uma situação em que o PS e se calhar noutros o PSD vai depender do Chega para assegurar a governabilidade. Portanto, a minha pergunta é como é que na prática os autarcas do PS vão reagir? Vão colocar em causa a governabilidade e levar o município para intercalares dentro de um ano, porque não conseguiram, por exemplo, aprovar um orçamento para 2026? Como é que isso se comporta na prática, não é? A nossa posição é clara e ficará expressa nesse compromisso que será subscrito no próximo fim de semana na convenção autárquica. Candidatos nossos que estabeleçam acordos com eleitos do Chega, perderão a confiança política do Partido Socialista. Mas como é que se governa uma Câmara se esse acordo for imprescindível para manter a governabilidade? A Câmara continuará a ser governada, não é governada, é com autarcas que tenham a confiança do Partido Socialista. Portanto, leva a Câmara para eleições intercalares? Não, de forma alguma, porque isso não... se souber bem, eu agora podia-lhe dar vários exemplos, não quero entrar em detalhes. Ou seja, esses autarcas deixam de representar o Partido Socialista, mas isso não obriga a que eles tenham que renunciar às funções. E está disposto, então... São questões distintas. Mas isso significa que está disposto a perder lideranças autárquicas para manter esse compromisso? Esse é um princípio para salvaguardar e para ser assegurado enquanto tiver responsabilidades políticas no Partido Socialista. E qual é que é o compromisso que vai exigir a quem se candidata a presidente? Ficará como vereador ou não? É uma exigência que vai fazer aos seus candidatos? Bom, veja, como digo, as candidaturas autárquicas elas têm uma autonomia própria, uma autonomia local. Seria um exercício mal sucedido o secretário-geral dar uma orientação no sentido em que não sendo eleitos ficassem na variação. Isso tem muito que ver com opções pessoais, como se sabe, quando são candidatos têm as suas atividades de vida, as suas atividades profissionais. As pessoas não estão na política caídas, digamos, da atmosfera. As pessoas estão na política proveniente de uma vida profissional. Essa é uma avaliação que tem que ser feita pelas estruturas locais. Estruturas locais, comissões políticas, conselhias e federações distritais têm a autonomia estatutária no que respeita às escolhas e também são essas estruturas locais e federativas que estabelecem compromissos com os candidatos ou as candidatas que se habilitam ao desempenho de funções locais. E já tivemos muitos casos no passado e certamente muitos casos haverá no futuro, de pessoas que são candidatos e que depois não logrando ganhar, acabam por ser substituídos pelas pessoas que estão consecutivamente a seguir na lista, porque entendem não ter condições para continuar a manter esse compromisso. Não tem essa autonomia para assegurar a governabilidade do município? A governabilidade do município Voltamos atrás à mesma questão do compromisso do município, por causa do Chega. A governabilidade do município não depende de uma orientação política nacional. O que depende de uma orientação política nacional é nós retirarmos a confiança política a essa autarca que deixa de representar o Partido Socialista. É isso que fundamentalmente se coloca em causa. Okay. Ainda sobre as autárquicas, a meio da campanha temos o 5 de outubro. Espera uma cerimónia normal, habitual, com os discursos na praça do município, em Lisboa, ou não faz sentido desta vez e pode repetir-se aquilo que acabou por acontecer noutras vezes, até creio que ainda com o mandato do atual Presidente da República? Essa é uma decisão que cabe na autonomia da Câmara Municipal de Lisboa. Não me quero pronunciar sobre um assunto que é da autonomia da Câmara Municipal. Mas para o PS não faz espécie que, a meio de uma campanha, possa acontecer
um ato de campanha eleitoral do atual Presidente da Câmara. Como digo, cabe na autonomia do poder local democrático, sobre o qual não me quero pronunciar, antes pelo contrário, tenho que respeitar essa autonomia. Na noite eleitoral de dia 12 de outubro, ou seja, das autárquicas, iremos saber qual é que é a estratégia do Partido Socialista para as presidenciais, ou só mais tarde? Na noite das eleições, não. Saberão depois, com a convocatória da Comissão Nacional, que compete ao Presidente do Partido. Mas vai ser confrontado, já sabe. O que está previsto nessa noite eleitoral vai ser confrontado com isso. Até porque andou sempre a empurrar para depois das autárquicas. Sim, uma pronúncia sobre isso. Mas tenho que reconhecer a minha coerência em dizer que seria na primeira reunião da Comissão Política Nacional que me iria pronunciar sobre o assunto. Ok. Diria que o mais certo é que, porque entretanto não houve anúncios de mais candidaturas na área política do PS, e que o mais certo é o PS vir a ter de apoiar António José Seguro. Eu não colocaria os tempos verbais nos mesmos termos, não colocaria nos mesmos termos. Agora, aquilo que eu digo é o seguinte: o António José Seguro tem vindo a capitalizar apoios naquilo que tem a ver com expressões locais, expressões distritais, regionais e nacionais do Partido Socialista. Isso é também o resultado do seu mérito, das suas qualidades pessoais, das suas qualidades humanas, da sua experiência política. Foi um grande secretário de Estado da Juventude, foi um ministro adjunto do primeiro-ministro António Guterres, foi deputado europeu, contribuiu por uma das importantes reformas feitas do Parlamento e, portanto, por seu mérito pessoal, porque também manifestou essa, vontade e tem vindo a trabalhar nessa vontade, ele tem-se vindo a afirmar cada vez mais como, de facto, um candidato que no centro-esquerda tem vindo a reunir um cada vez maior número de apoios. Então eu uso outro termo. É cada vez mais inevitável que o PS apoie António José Seguro. Bom, se eu pronunciar sobre a inevitabilidade de uma pronúncia que compete à Comissão Nacional, estava a substituir-me à Comissão Nacional. Mas torna-se cada vez mais natural a sua candidatura, não havendo mais ninguém, no espaço do centro-esquerda. E, além do mais, há um outro elemento que deve ser sublinhado, foi um secretário-geral do Partido Socialista. E, portanto, eu tenho para mim que esse facto também contará. Agora, como disse desde a primeira hora, e o secretário-geral tem o dever de ser o fiel da balança e de conseguir corresponder à interpretação de uma vontade coletiva que é a vontade do Partido Socialista. E, como se tem visto, a ponderação que houve na decisão sobre esta matéria tem mantido a unidade estratégica essencial do PS para aparecer forte e mobilizado nas eleições autárquicas, que é esse o meu objetivo. Sim, mas depois nessa Comissão Nacional, vamos ouvir o que têm os comissários nacionais para dizer, e naturalmente que eu também terei a minha própria posição a manifestar perante os meus camaradas da Comissão Nacional. Sim, o PS não voltará à versão de não apoiar uma candidatura. Haverá um apoio a uma candidatura. O mais natural é que assim seja, mas como digo, vamos aguardar pela expressão dessa vontade. Porque há algo também que é muito importante e que por vezes se confundem os planos. A vontade do secretário-geral, o secretário-geral tem uma legitimidade própria, direta, é evidente, mas não pode deixar de auscultar os órgãos que representam o Partido Socialista, Comissão Política Nacional, Comissão Nacional, como aliás também tem que acontecer em relação ao Orçamento do Estado. Pois, há de levar uma proposta à Comissão Política e à Comissão Nacional, não é? Vai só ouvir ou vai levar uma proposta? Vamos aguardar. Falou na questão das autárquicas, deixa-me só apanhar aqui uma linha, uma ponta solta, que é, nessa noite eleitoral, o que é que acontece a si, enquanto secretário-geral, se o PS perder a Associação Nacional de Municípios, ou seja, se perder as eleições autárquicas? O cenário, sabe, eu agora até dizer, se fosse como um clube que eu conheço, que não vou dizer qual é, quando joga para ganhar. Não são todos assim? O Partido Socialista joga para ganhar. E eu vou jogar para ganhar as eleições. Joga para ganhar. Não se sente fragilizado? A sua posição como secretário-geral não fica fragilizado? De forma alguma. Quer dizer, então, se eu ganhar as eleições, porque é que vou ficar fragilizado? Não, eu estou a dizer se não ganhar as eleições. Não, mas é que eu estou convencido que o Partido Socialista vai ganhar as eleições, porque não por uma, digamos, desculpa esta expressão, dizendo de uma outra forma, com toda a humildade democrática, eu entendo que os candidatos do Partido Socialista são os melhores candidatos. Todos os partidos dirão o mesmo, não é? Todos os líderes partidários dirão o mesmo. Eu conheço bem o país e é evidente que há expressões de belíssimos autarcas de diferentes partidos
agora não vou citá-los, belíssimas expressões autárquicas, mas eu diria que no conjunto da representação autárquica há uma marca de proximidade, de simplicidade, de cultura de transparência, que tem que ser prosseguida, que aliás está no nosso compromisso, e há também esse compromisso fundamental de fazer do combate à corrupção uma prioridade, de fazer da transparência uma prática regular, de fazer da simplicidade, da humildade democrática, da relação permanente com os cidadãos uma cultura política, e depois as prioridades têm que ver com as questões que há pouco referenciei, que me dão firme expectativa de chegarmos ao dia 12 de outubro e o Partido Socialista poder ter motivos de comemoração nessa noite. Ainda sobre a questão, para fechar este dossiê autárquico, uma das suas propostas é a revisão da lei eleitoral autárquica para mudar não o funcionamento, mas a forma de formação dos executivos camarários. O PSD já veio mostrar alguma abertura para isso, e seria para as autárquicas de 2029? Tem havido, por aquilo que sei, posições de responsáveis, quer no grupo parlamentar, quer também a posição que a AD tem, favorável a essa alteração. Eu sempre fui, como sabe, desde a minha campanha interna, favorável à alteração do regime eleitoral para as autarquias locais, no fundo aplicando às câmaras municipais e assembleias municipais os pressupostos que já se aplicam na eleição para as assembleias de freguesia, e reforçando ao mesmo tempo os poderes das assembleias municipais, os poderes de escrutínio e de fiscalização do executivo municipal. E julgo haver um consenso para que essa proposta possa ter respaldo parlamentar e poder avançar. Essa é também uma forma de travar o crescimento do Chega nas autarquias? Veja, ainda o Chega estava longe de poder existir, já esta era uma matéria de consenso político. Mas tornou-se mais urgente agora? Desde 2007, desde 2005 que é matéria consolidada no Partido Socialista, pelo menos princípio dos anos 2000 que é matéria consolidada no PS, e desde 2007 que foi relativamente consensualizada entre PS e PSD. Trata-se de uma questão de eficácia e também de escrutínio democrático por parte do órgão que é o órgão que representa a pluralidade democrática em termos locais, que são as Assembleias Municipais. Olha, hoje, por exemplo, acabei de ter uma reunião com a Associação Nacional das Assembleias Municipais, que é uma das suas áreas de trabalho mais regulares e merecem, digamos, a nossa aprovação a esse esforço, que deve ser naturalmente conjunto e deve ser desenvolvido na Assembleia da República. Estamos na parte final da nossa conversa e tenho alguma curiosidade de ouvir sobre uma matéria que está aparentemente esquecida, porque há uns meses algumas normas da lei da despenalização da eutanásia, ou morte medicamente assistida, foram chumbadas pelo Tribunal Constitucional. No seu entender, a lei tem de voltar ao Parlamento ou o Governo pode expurgar essas normas e então passar à regulamentação da lei? Todos conhecendo a posição que eu tive quando era deputado sobre essa matéria, entendo que a lei não tem que voltar à Assembleia da República, mas deixo essa matéria à consideração do próprio Governo. Ou seja, o Governo pode fazer a limpeza ao diploma e pode regulamentá-lo diretamente. Se esse for o seu entendimento e se assim for julgado suficiente por parte dos jurisconsultos que apoiam o Governo, pois com certeza. E se a lei voltar ao Parlamento, qual é que vai ser especulando, não é? Se algum dia a lei voltar ao Parlamento, se o processo entretanto andar, qual é que vai ser a posição do Partido Socialista, realmente tendo em conta aquela que foi sempre a sua posição a nível de votação em plenário? Essa é uma daquelas matérias que, mesmo em termos programáticos, é assumida como uma matéria da liberdade de consciência e, portanto, cada deputado votará como muito bem entender. A minha posição manter-se-á inalterada em relação àquilo que foi no passado. E acha, só mesmo para terminar, acha que a tese do referendo pode regressar dentro de algum tempo, porque tem sido essa a tese defendida pelo atual PSD ao longo
Luís Montenegro sempre foi adepto desta tese, desde que é, pelo menos, que é líder do partido, que há uma necessidade de... Eu também nessa altura manifestei-me desfavorável à realização de um referendo. Acho que essas matérias dessa complexidade não são referendáveis do meu ponto de vista. Vai opor-se a uma eventual apresentação de uma proposta para um referendo. Foi aquilo que eu disse, eu entendo que nessas matérias não deve haver referendo. Só duas questões sobre a organização interna do PS. Tem havido algumas dúvidas sobre se é preciso ou não uma nova eleição para secretário-geral, sobre se estes seus 6 meses são para completar mandato ou não. Peço que nos explique, é preciso voltar às urnas para o reeleger antes de fazer um congresso? Bem, eu fico claro para tornar, eu não me tenho concentrado um minuto sequer sobre essa matéria, mas se assim for entendido, nós queremos cumprir os nossos estatutos e as deliberações da Comissão Nacional. Se esse for, digamos, a conclusão dos órgãos estatutários do partido, com certeza que eu cá estarei para me submeter às eleições. Outra questão para resolver depois das autárquicas, e já tem uma noção mais exata de quando é que poderá ser esse congresso? Bom, naturalmente, e cumprindo os estatutos, por volta de março, abril deste ano, teríamos que cumprir a realização desse congresso, quer dizer, do próximo ano 2026, digamos, era a altura em que se concluiriam os 2 anos do exercício do anterior secretário-geral. Está tudo em aberto ainda, não é? Como digo, perante tantas matérias que aqui me colocaram, como é que eu poderia estar com a cabeça concentrada nesse objetivo interno? O nosso objetivo é realmente o de serviço à sociedade portuguesa. Convém arrumar a casa, não é? Sim, mas ela está bem arrumada. Deixe-me lá fazer-lhe uma provocação. Tenho que continuar ainda a fazer melhor. Porque se a decisão do partido for de ir de novo a eleições, sujeita-se a eleições, mas poderá ter concorrência. Um adversário, enfim. Bom, são assuntos que eu deixarei para 2026, porque já tenho aqui assuntos, de facto, suficientemente importantes para aquilo que é o serviço ao país, porque esse é, digamos, o primeiro sentido de missão com que me comprometi ao serviço ao país. Em relação ainda às conversas com o Governo, e há pouco escapou-me esta pergunta, teve algum sinal de que o Estado português irá reconhecer o Estado da Palestina, por exemplo, na Assembleia Geral das Nações Unidas, no final deste mês? Sim, essa é a posição que o Governo transmitiu ao Partido Socialista, que era, digamos, há um encaminhamento de enquadramento da decisão nacional em função das posições de outros países europeus para que em sede das Nações Unidas possamos tomar essa decisão. Para nós essa matéria para o Partido Socialista está esclarecida há muito. Nós aquilo que manifestámos foi incompreensão pelo facto do Governo ter demorado tanto tempo a reconhecer o Estado da Palestina. Poderá ser nessa altura. Essa foi, digamos, a interpretação que foi dada pelos deputados que representaram o Partido Socialista. Está encerrado esta primeira edição, esta primeira entrevista do Hora da Verdade, desta nova temporada. A abrir esta nova época tivemos aqui como convidado o José Luís Carneiro, secretário-geral do Partido Socialista. Este programa teve a gravação áudio de Beatriz Garcia e a gravação vídeo de Beatriz Pereira. Regressamos na próxima semana.